E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos ao pré-jogo de Cruzeiro e Vasco que se enfrentam nesse domingo, dia 1º de setembro, a partir das 7 horas da noite no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro até o momento está em 16º lugar na tabela com 15 pontos ganhos, já o Vasco está em 14º na classificação com 20 pontos somados. Falando das prováveis escalações, começando com o Cruzeiro dono da casa, a nossa formação para esse jogo é uma total incógnita. O Rogério Ceni segue fechando os treinamentos e existe a possibilidade de vários atletas serem poupados pensando no jogo da próxima quarta-feira contra o Internacional, definição de quem vai passar para a final da Copa do Brasil. Mas uma provável escalação do Cruzeiro tem aí o goleiro Fábio, a zaga com Dedé e Léo, lateral direito Orejuela, lateral esquerdo Egídio. No meio-campo, Henrique e Dodô como volantes, Marquinhos Gabriel pela direita, Robinho armando por dentro, Pedro Rocha na ponta esquerda, com o Fred no comando de ataque. E por que eu falo que essa é uma provável escalação? Porque muitos jogadores aqui são dúvidas, alguns por questão médica e muitos deles podendo ser preservados para esse jogo da Copa do Brasil. Um exemplo, na zaga o Dedé provavelmente voltará, será titular, mas ele pode formar dupla com o Léo, que também está voltando, após o edema muscular, ou pode ser que o Fabrício Bruno seja mantido na quarta zaga. Na lateral direita, Orejuela deve ser o titular, mas tem a hipótese de uso do Edilson pensando no jogo da próxima quarta, visto que o lateral colombiano foi convocado para sua seleção e será desfalque, então o Edilson precisa ter algum ritmo de jogo. Na lateral esquerda pode ser Egídio, pode ser o próprio Dodô, e eu coloquei aqui o Dodô como volante porque algumas prévias da imprensa, de jornalistas que cobrem o dia a dia do Cruzeiro, têm falado na manutenção dessa hipótese, na verdade o resgate do Dodô como volante, coisa que o Rogério Ceni fez na estreia contra o Santos. Tem gente falando que o Ariel Cabral pode ser titular nesse jogo, e aí a gente tem aquela coisa, o Rogério Ceni falou que Henrique e Ariel Cabral para ele são jogadores muito parecidos, então faria algum sentido ele, por exemplo, usar o Ariel como titular, deixando o Henrique no banco, e aí esse outro volante aqui pode até ser o Jadson, que é um jogador um pouco mais intenso, poderia ser uma tentativa de equilibrar essa condição física, essa capacidade de correr mesmo, já que o Ariel Cabral é muito lento. Deixei o Thiago Neves de fora aqui e o Robinho como titular, porque eu acho que o Thiago Neves vai ser preservado pensando no jogo contra o Internacional, embora acredite que ele vai ficar no banco para ser uma alternativa e eventualmente entrar no segundo tempo na vaga do próprio Robinho. Já na questão dos homens de lado, acredito que Pedro Rocha e Marquinhos Gabriel serão titulares, mas tem também as hipóteses de David e de Wellington, e no comando de frente eu acho que o Rogério vai manter o Fred, porque marcou gol nos 2 últimos jogos, embora o Sassá também seja uma alternativa. Resumo da ópera, nós temos muitas dúvidas e poucas certezas da escalação, mas eu acho que o Cruzeiro, independente da escalação que entrar em campo, deve atacar o Vasco e vai jogar buscando a vitória. Falando agora do time de Vanderlei Luxemburgo, o Vasco tem a escalação praticamente definida, deverá ir a campo com o goleiro Fernando Miguel, a zaga com Oswaldo Henriquez e Ricardo, lateral direito Iago Pikachu, lateral esquerdo Danilo. No meio campo são 3 volantes, o Richard, que é um cara que fica mais à frente da defesa, o Raul e o Marcos Júnior, jogadores que saem bastante para o jogo, o Rossi, opção de velocidade pela ponta direita, o Thales Magno, grande promessa da base do clube, atuando mais pelo lado esquerdo, e no comando de ataque o Marrone, que não é exatamente um centroavante, é um jogador que tem muita mobilidade, mas tem jogado como esse homem mais avançado. A única dúvida na escalação do Vasco é aqui na quarta zaga, o Ricardo provavelmente será o titular, mas ainda é um pouco de dúvida por questões físicas. Caso ele não esteja em condições ideais de jogo, o Erley assume a condição de titular. Quando a gente olha para esse time do Vasco, eu destacaria a força pelos lados do campo, tanto o Iago Pikachu quanto o Danilo são jogadores que têm bastante recurso técnico, e ao passo que são ótimas alternativas ofensivas, não marcam assim tão bem, eu acho até que o Cruzeiro pode tentar explorar isso. O Raul e o Marcos Júnior são 2 jogadores que eu acho bem interessantes, meio-campistas bem dinâmicos, que conseguem dar uma intensidade legal de jogo para a equipe, e o Thales Magno é aí a grande promessa do momento, um jogador que marcou um belo gol contra o São Paulo, parece tecnicamente muito maduro para a idade que tem, e certamente é um jogador que a marcação do Cruzeiro tem que ficar muito atenta para não dar espaço, porque se ele tiver essa oportunidade, ele vai fazer gol. Estou na expectativa de que seja um jogo bem melhor do que o Cruzeiro fez contra o CSA no último final de semana, em que a gente definitivamente não jogou bem. Espero um Cruzeiro mais ofensivo, que busque mais a vitória e que seja mais preciso nas finalizações, porque a gente teve todas as condições do mundo para ganhar a última partida e acabamos castigados com aquele gol sofrido no fim. Meu palpite para esse jogo vai ser Cruzeiro 4, Vasco 2, o Cruzeiro marcando seus gols através de Fred, Pedro Rocha, Marquinhos Gabriel e Dedé, e o Vasco balançando as redes com Rossi e Thales Magno. Beleza?
Bom, galera, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para dizer o que você está esperando do jogo. Só reafirmando, né? A partida é domingo, 7 horas da noite, tem transmissão do Premier FC e do Sport TV para outros estados. Aqui para Minas Gerais não vai passar o jogo no Sport TV, mas assim que terminar o jogo, né, ali por volta das 9 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer a live comentando a partida, dando notas para os jogadores e tudo mais. De momento ficamos por aqui, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!